Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez, para gravar um vídeo que vai ser o complemento, do vídeo de semana passada. Semana passada nós começamos a falar sobre a casa do oleiro, E falamos um pouquinho sobre o profeta, da questão de se humilhar, de se levantar, de estar na posição de ouvir o Senhor e de obedecer. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do preparo do vaso. Então hoje nós vamos falar a respeito disso. E eu quero novamente ler o texto, de Jeremias 18, do 1 ao 3, do 1 ao 4, que fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós sabemos, que Deus ele é oleiro, nós somos o que? O barro. E eu estava ouvindo pesquisando, sobre como é uma olaria, e ouvi um relato de uma pastora que ela foi em uma olaria e ela falou algumas etapas, que passa ali o barro até ele se tornar um vaso. E eu achei muito interessante, e com algumas outras pesquisas que eu já tinha feito, e aí nós vamos, montar esse vídeo. Então, quando se chega na casa do oleiro, na olaria, em uma olaria, essa pastora ela falou que a primeira coisa que ela observou é que havia 3 tipos de barro. Um barro mais líquido, um barro não muito sólido, mas também não tão líquido quanto o primeiro, e um bem sólido mesmo. E para se fazer um vaso, era necessário misturar aqueles 3 barros. Aqueles 3 tipos de barro, porque se fosse apenas um, não daria a liga necessária. Então tinha que se misturar esses 3 tipos de barro para que houvesse o que? Uma liga uniforme. E nisso nós podemos, perceber que nós precisamos estar unidos uns com os outros, que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem vários membros. E cada um tem uma utilidade. E muitas vezes o importante da gente estar prestando bastante atenção é que os nossos dons e talentos, eles não são para nos distanciar um dos outros, mas é para trazer complementabilidade, um completando o outro, como esses 3 tipos de barro, um completando o outro para tornar-se o que? Uma liga que desce para se fazer o que? Um vaso, uma coisa útil. Então nós temos que saber que os nossos dons e talentos, cada um tem cada um tem o seu dom, o seu talento, mas não é para que haja divisão, é para que haja complementabilidade. E que nós podemos saber de uma coisa, que sozinho nós não fazemos nada, nós somos dependentes uns dos outros e todos dependentes de Deus. E a partir daquele momento que aqueles 3 barros eles são misturados, aí ele é levado para uma caixa que acho que o oleiro chama caixa de descanso. E ali o barro, nesse período ali, ele só vai recebendo o que? Água. Ele vai sendo amolecido, ele vai se colocando nele água. E ele vai absorvendo aquela água, aí o oleiro vem, coloca um pouco mais de água, espera. Então esse é o momento em que nós sabemos, que precisamos ser encharcados pelo Espírito Santo. A água simboliza, o Espírito Santo, a palavra de Deus também, Fala que a água é a palavra. Jesus mesmo fala em João 15, vós estáis limpos pela palavra que você tem falado. Então é aquele momento de preparo. O barro está com a liga, mas ele tem que agora ser encharcado em água. E ele vai absorvendo aquela água. Até que chega o momento, passamos para a terceira fase, em que o oleiro agora, ele pega esse barro e ele coloca ele num cilindros, que parece uns cilindros de macarrão, assim. E ali ele é uma máquina que ela é ligada, e ali o barro ele vai sendo amassado,
parece ser um processo, né, doloroso, em que o barro ele passa ali por aqueles 2 cilindros, às vezes ele cai, o oleiro pega ele, coloca ele de novo, e às vezes quando ele cai, o oleiro pega novamente e coloca de novo. Isso nos lembra, né, que Deus ele fala que ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado. E voltava aquele barro então ali para aquele processo de ser amassado, de ser ali, né, um processo mesmo doloroso, que às vezes a nossa carne, né, ela não quer passar por esses processos, mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele provoca em nós, né, aqui a água, ela já está encharcada, o barro já está encharcado pela água que simboliza o Espírito Santo, e ele está pronto para passar por esse processo doloroso e ser aprovado, de passar por esse processo e ter ali, né, a certeza de que Deus está trabalhando na vida dele. E é isso que está acontecendo. E depois desse processo, ele é colocado em uma outra máquina que parece um triturador de carne, né? Tem uma boca grande assim, mas lá dentro tem uns dentes, igual uma máquina de moer carne. E aquele barro que já foi prensado ali naquele cilindro, agora ele é colocado nessa máquina que vai triturando ele ali e ele sai como um cone. Ele passa por um cano de PVC e ele vai sair lá na frente como um cano. Mas quando ele está passando por esse cano de PVC, aí ouve-se alguns barulhinhos, né? Tec, tec, tec. Aí o oleiro disse que isso são os ar. Às vezes fica ar no meio do barro e esse ar tem que sair. Isso nos faz lembrar, né? Nos remete à nossa alma. Que às vezes nós estamos passando por um processo de Deus e a nossa alma ela está gritando. Ela não quer se curvar. Como eu acabei de dizer, a nossa alma ela não quer se curvar. A nossa alma ela não quer se render ao Senhor. Ela não quer passar pelo processo de Deus. E a nossa carne, então, ela fica gritando. E quando o barro está passando ali por aqueles canos, saindo daquele triturador e passando pelo cano, aí vai ouvindo-se aqueles barulhos. Tec, tec, tec. E às vezes é a nossa carne gritando. Porque nós queremos Deus, nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos a presença de Deus, mas muitas vezes nós queremos também agradar o nosso eu e a nossa vontade. Nós temos que abrir mão de um dos dois, porque não tem jeito. Deus fala, não tem como nós servir a 2 senhores, ou servimos a Deus ou as riquezas. Né? Lá ele nem fala o diabo, ele fala as riquezas porque às vezes a sua riqueza não é dinheiro mesmo, né? Mas é tantas outras coisas que nós colocamos, porque o Senhor Jesus disse que aquilo que está no nosso coração é o nosso tesouro. Aquilo que nós alimentamos, né, que nós achamos que tem valor para nós, é o nosso tesouro. Então a nossa alma ela tem que ser comedida, a nossa alma ela precisa ser silenciada, a nossa carne ela precisa ser silenciada. Então quando acabam-se, o barro vai passando e vai acabando aqueles barulhos, significa que já foi tirado o ar, que o ar teve que sair. E aí o barro ele sai ali numa forma cilíndrica, né? Como se fosse um cilindro, um canudo. E aí o oleiro agora pega aquela massa e começa a amassar com as suas mãos. Aquele momento é onde o oleiro deixa, né, as suas digitais ali no barro. Né? Nós temos, Paulo fala, né, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Será que nós temos as marcas, temos essa digital, né, do Senhor em nós? Então essa digital do Senhor vai ficando ali. Ele vai amassando aquele barro, ele vai amassando, e à medida que ele amassa, né, a massa agora já está lisinha, mas ele ainda vai colocando ali as suas digitais. Nós precisamos de nós, as digitais do nosso Deus. E depois que passa esse processo, então, a massa ela é levada para essa roda. E aí, o que é importante? É importante que a massa ela tem que ficar bem centralizada. Ela não pode ficar nem um pouco para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Ela tem que ficar no centro, bem no centro. O que isso nos remete? Que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Que para nós só serve o que? O centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que é o nosso lugar. E ali, quando ele está ali, a massa fica bem centralizada. O que acontece?
a mão do oleiro, uma vai dentro do vaso e a outra vai por fora. Ali dentro do vaso, ele pode ir moldando, ele vai fazendo. E o que que nós entendemos isso, irmão? Que é de dentro para fora. E é de dentro ali, ele vai mexendo ali dentro. Você já deve ter visto, né, em alguns filmes, alguém fazendo um vaso, ou você já teve a oportunidade, quem sabe, de ir numa olaria e ver ali o oleiro, né, ele preparando aquele vaso. E ali o que que acontece? Quando ele sente alguma coisinha ali, porque aquela massa ela vai ficando fininha, fininha, né, porque nós vemos o vaso e ele tem que dar forma àquele vaso. Ali agora ele tem que ter uma forma, né? Ele pode ser grande, pequeno, mais alto, mais magro, né? Mais valoroso ou menos, não sei. Eu só sei que o movimento ali agora da mão dele, dentro do vaso. O que que isso nos remete, irmão? Que é de dentro para fora. O agir de Deus na nossa vida é de dentro para fora. Deus primeiro ele trata conosco. Primeiro ele nos molda. Primeiro ele transforma o nosso coração, ele transforma a nossa vida, para que sejamos o quê? Esse vaso transformado, esse vaso poderoso, esse vaso de honra. Como eu li semana passada, né? Nós temos dentro de nós a excelência dentro de vasos de barro. Que excelência é essa? O Espírito Santo que está dentro de nós. E nós somos esse vaso de barro. O que nos torna, como eu falei semana passada também, o que nos torna o quê? Valorosos é a mão do oleiro, é o oleiro. Porque barro em si não tem valor algum. Ninguém briga por causa de barro. Mas barro, ele pode se tornar um vaso muito caro, muito valoroso. Né? Tem vasos aí de tudo enquanto é preço. E aí, o que que acontece? Aquele vaso, então, ele vai sendo moldado. E quando o oleiro, ele percebe que tem alguma coisinha, que ele percebe que tem alguma impureza, ele para o processo ali, pega como se fosse uma pinça, vai lá e tira aquela impureza. E continua trabalhando ali naquele vaso. Aí, se ele percebe que tem novamente uma impureza, ele pega a pinça e tira aquela impureza. Até que aquele vaso, ele fique um vaso sem nenhuma impureza. E quando o vaso, então, ele é totalmente, que ele passa por todos esses processos e que ele é levado, né? Agora, que para onde que ele vai? Ele vai para uma estante para secar. E nesse processo ele fica vários dias ali numa estante, vários dias. E aí o que que acontece? O oleiro só observa. Ai, irmão, sabe aqueles momentos em que nós pensamos assim, nossa, Deus não está falando comigo, Deus não está me ouvindo, Deus não me responde. Aquele momento ali, Deus te observa, os olhos dele estão sobre você. Tenha certeza. Esse momento em que você pensa que o céu se calou. Não, Deus está te observando. Deus está te observando. Pensa bem, Deus está te observando. E aí, naquele processo de secagem, muitos vasos eles quebram, eles racham. Sabe por onde que ele racha? Pela boca. Aí o oleiro vem observando a boquinha do vaso, ele pega um por um e observa. Se tiver uma trinca na boca, sabe o que ele faz? Ele quebra, ele pega o vaso e tá, quebra. E aí esse vaso ele volta lá para a caixa de descanso. Aí ele novamente vai ser encharcado pelo Espírito, novamente ele vai passar no processo, né, dos cilindros, desse triturador que parece que eles chamam maromba, e ele vai ter que ser amassado de novo pelo oleiro, ele vai ter que ir para a roda de novo, o processo começa todo de novo. Você já viu que tem pessoas que o processo na vida dela parece que sempre é o mesmo, nunca acaba. Parece que vai vivendo assim, a mesma luta, o mesmo problema, a mesma fase, a vida toda. Por quê? Porque quando chega nesse processo, né, aonde o vaso, ele não pode trincar, ele trinca, que é na boca. Isso nos faz lembrar o quê? O poder da língua. Provérbio 18, 21 fala que a vida e a morte estão no poder da língua.
E aqui, quando nessa figura do vaso, realmente, porque se o vaso trincou na boca, ele é quebrado e ele volta lá para o início. Ele volta lá para a caixa de descanso, para passar por todo o processo novamente. Então, muito cuidado com aquilo que tem saído da nossa boca. A palavra de Deus fala que a boca fala que o coração está cheio. O que seu coração está cheio? Seu coração está cheio da palavra? Seu coração está cheio de quê? De preocupação, de ansiedade? Por isso que Jesus fala, não deixe ansiosos nem preocupados, porque é isso que nós vamos falar. É o que tiver dentro de nós é que vai sair. Por isso que Jesus também fala, é aquilo que sai da boca do homem, é que contamina, não é aquilo que entra. Então, o que sai é o que? São palavras ríspidas, palavras que muitas das vezes agridem as pessoas, palavras que machucam, e que palavras que depois não tem como a gente voltar atrás. Porque uma vez que saiu da nossa boca, como é que a gente vai pegar ela de volta? Não tem mais jeito, né? Então, a mesma coisa acontece com o vaso. Ele pode até ter algum outro pequeno defeito, mas se for na boca, ele volta. Ele volta lá para a caixa de descanso, para passar todo o processo novamente. E aí, aqueles vasos que não passou por esse, que não rachou, então ele vai agora para onde? Para o forno. E ali no forno ele fica numa temperatura tal. E ali ele passa pelo fogo, ele passa ali por aquele processo de ser queimado, né? Queimado. Para ele ser algo, né, de precioso mesmo. Ele tem que passar por esse processo agora de queima. E o interessante é que depois que ele é queimado, aí você diz, agora já está tudo pronto, passou todas as fases, né? O oleiro faz mais um teste. E esse teste é um teste de som. Ele bate assim. Dependendo do som que sair no vaso, o vaso ele é quebrado. E dessa vez, quando ele é quebrado, ele não volta mais para a caixa de descanso. Ele é descartado. Porque depois de queimado, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, irmãos, que isso nos remete ao quê? Que quando nós passamos pelo fogo do Senhor, o que está saindo do outro lado? O fogo, né, ele serve para purificar, ele serve para santificar, ele serve para tirar todas as impurezas. Então, que nós sejamos, né, aprovados pelo Senhor quando formos submetidos a esse fogo. Ali é feita, então, essa prova de som. Essa prova do som. Dependendo do som que sai. E é na boca de novo que ele faz. Ele bate ali e ele fica observando. Dependendo do som, o vaso, ele se torna sem valor. Sem valor. Então, nós podemos entender em todo esse processo que, primeira coisa, nós precisamos uns dos outros. Porque é um barro misturado com outro, 3 tipos de barro, que nos remete à alma, a espírito, alma e corpo, que também nos remete a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que nós necessitamos o quê? De liga. Nós somos dependentes uns dos outros. Depois que nós precisamos ser encharcados pelo Espírito Santo, quando somos encharcados por água. Aí, se estamos encharcados pelo Espírito Santo, temos força de passar pelas lutas e pelas provações, porque aí vem o processo de amassar, de triturar, o processo, né, aonde ele tem que sair, o barro tem que sair por aquele cano, em que nossa alma ela vai gritar, ela não vai querer, mas nós temos que silenciar a nossa carne, nos submeter à vontade de Deus, nos submeter à vontade de Deus. E depois disso, né, o oleiro ali pega o barro com as suas mãos ali, deixando ali as suas digitais. Aí tem o processo, né, da roda, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Eu achei tão interessante, né, e achei mais interessante a questão de trincar na boca também. Se trincou na boca, tem que voltar lá para o início do processo. Talvez nós não passamos na prova por causa da nossa boca, por causa da nossa língua. Tiago fala, né, que de uma mesma boca não procede, não pode ver bênção e maldição. Não pode proceder água boa e água amarga da mesma boca. Mas isso não convém que seja assim.
Mas muitas vezes isso acontece. E se isso acontece, nós voltamos para o processo todo de novo, até conseguirmos ser aprovados. Que a nossa carne precisa ser totalmente silenciada. Aí Deus fala para Jeremias: assim sois vós na minha mão. Assim somos nós, né? Pelo que nós vemos aqui, Jeremias ele só observou já quando o barro já estava no processo da roda. O oleiro já estava na construção ali do barro. Ele não relata as outras etapas. Mas até chegar no ponto ali, né, do oleiro tá com a mão ali dentro do vaso e a outra fora segurando, estamos nas mãos de Deus. Sempre a gente diz, nós estamos na mão de Deus. Ou Ele está nos amassando para deixar digital, ou Ele está trabalhando dentro de nós para que nós possamos ser melhor, para que Ele possa fazer de nós um vaso, né, de grande valia, porque esse é o desejo do oleiro. Ou você acha que o oleiro ele vai pegar um barro, fazer todo esse processo, para no final ele querer quebrar o vaso? Ele quer que nós passemos por toda essa situação e sejamos um vaso de honra. Que passemos pelo fogo e sejamos aprovados. Amém? Que o Senhor possa continuar falando com você. Que você possa refletir em cada uma dessas etapas. E talvez você vai se identificar em alguma delas. Qual que é a etapa que eu estou passando? Qual que é a etapa que eu estou passando? Será que eu estou sendo aprovado com a minha língua? Ou será que eu tenho falado dos outros? Às vezes eu não falo, mas eu concordo com o outro que está falando. Aí eu estou fazendo, né? Estou pecando da mesma maneira. Como será? Qual etapa eu estou? Então nós precisamos rever, né, a nossa vida e ver aonde nós estamos, em qual etapa nós estamos. E que possamos, né, ser aprovados, passarmos pelo fogo e sermos aprovados pelo Senhor. Amém? Que o Senhor continue abençoando e falando ao coração de cada um de vocês.